Se vier de brinco, não vai batizar. Brinco e cordão, tira, sai, não batiza. Tem crente, irmão, que tem a cara de pau, vem de brinco, meu irmão. Tem vergonha não, tem gente que tem vergonha não. Vem de brinco, não é batizado. A ordem do pastor presidente, não vai batizar mais. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou mostrar nítida e claramente para vocês como muitas dessas igrejas que você vê por aí, como muitas igrejas nasceram desde o ano de 392 da nossa Era Comum, com Constantino, as igrejas modernas de 2024/2025. Então, como essas igrejas se tornaram grandes fontes de lucro e verdadeiras indústrias de entretenimento e fantasia. Então, através desse vídeo, eu desejo que você, do outro lado, saiba qual foi o papel do Espírito Santo, ou de Jeová, seja lá o que for, ou até mesmo de Jesus, na formação e na fundação de cada igreja nesses últimos 1.700 anos. Mas faz o seguinte, fica comigo que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo, em mínimos detalhes. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre, é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo, você que vem de todos os municípios, de todos os estados do Brasil, dessa federação, dessa nossa república. Eu fico muitíssimamente agradecido a cada um de vocês pela credibilidade que você dá ao canal Além da Fé. Muito obrigado mesmo pela sua participação. E eu agradeço demasiadamente pela sua preferência, pela sua audiência ao canal Além da Fé. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador deste canal que você agora está assistindo. E eu me sinto honrado demais pela sua credibilidade. Agradeço muito a todas as pessoas que confiam no meu trabalho. Muito obrigado mesmo aos membros, aos apoiadores, às pessoas que, às vezes, estão caladas, quietas, mas elas têm um representante. Poxa, Jason tá aí, o nosso amigo Antônio Miranda, os amigos Daniel Gontijo e tantos outros amigos de canais pequenos, médios, grandes, pelo Brasil e pelo mundo, que está divulgando essa ideia, esse pensamento. Então você que concorda conosco, você que está conosco, você que está nessa barreira junto conosco, por gentileza, cara, dá uma força para nós, nos ajuda, seja membro do canal. Por isso eu me dirijo a você do outro lado, para que nós possamos nos unir nesse trabalho de libertação, de conscientização, de maturidade. A gente precisa de um Brasil melhor, maior, mas não em extensão. A gente precisa de um Brasil que seja maior em tecnologia, ciência, em produção científica. E a gente não tem isso, Brasil, por causa da nossa vã religiosidade. A gente não tem isso por causa da falta de leitura, de interpretação básica. A gente não tem isso por causa das muitas velas que acendemos para falar com bonecos e bonecas. Ou porque estamos no terreiro de Umbanda ou Candomblé, batendo tambor lá com o Ogã e rodando de um canto para o outro, imaginando que nós estamos produzindo alguma coisa útil para a sociedade. E nós não estamos produzindo nada. A Argentina tem 5 prêmios Nobel. Nós não temos nenhum em 1.500 anos, em 500 anos de história. Os Estados Unidos, quantos prêmios os Estados Unidos ganhou, quantas celebridades, quantos Nobéis nós temos nos Estados Unidos, somente Cambridge, quantos prêmios Nobéis ela formou? Oxford, Princeton. E nós, Brasil, nada, nós não temos nada, isso tudo por causa da nossa vã religiosidade. As pessoas no Brasil de 40 anos de idade ainda estão esperando a volta de um judeu que viveu no século I, que tinha o pensamento de que o sol e a lua não dariam mais luz, que terremotos aconteceriam na Terra e que coisas assombrosas que nunca e jamais aconteceram em mundo nenhum, em canto algum, em tempo, espaço algum, aconteceria em Jerusalém naquela época, na frente dos apóstolos. Coisas assombrosas a ponto das estrelas caírem na Terra. E as pessoas acreditam que esse judeu, uma pessoa que
nós não temos sequer provas da sua existência, mas interpretando apenas a narrativa, nós conseguimos entender a ignorância e o grau de fundamentalismo que incendiou toda aquela Jerusalém. Aí você vê pessoas em pleno século XXI acreditando no homem que acreditava que as estrelas cairiam na Terra. Não dá. Então, muitas pessoas têm mandado e-mails para mim, até mesmo pelo WhatsApp. Jason, cara, eu te agradeço muito por esse livro aqui. Bom dia, galera. Que tá chegando aqui, um novo livro, pra mandar pro pessoal aí. Mano Jason, valeu, chegou. Você não faz ideia do quanto esse livro, Porque Jesus Mentiu, sobre sua segunda vinda, como este livro aqui diz, ele me libertou. Eu estou liberto completamente da ideia de pecado, de céu, inferno, purgatório, limbo. Essas ideias de salvação, essa ideia de que Jesus vai voltar, essa ideia de que anjos, demônios, interferências sobrenaturais, guerra espiritual, diabo, Deus, nada dessas coisas existe. Adão, Eva, que pecou e se degenerou, a humanidade caiu e todos morremos, acabou essas ideias simplesmente porque o personagem principal mentiu. Se você do outro lado quiser esse livro aqui, cara, entre em contato comigo, tá certo? Para que nós possamos entrar no vídeo de hoje, eu quero começar em 392. Eu quero começar esse vídeo com Constantino, onde ele começa a divergir das demais formas de pensamento dos cristianismos. Então ele rompe com os cristianismos, ele diverge dos cristianismos ralés de sua época e cria a Igreja Católica Apostólica Romana em 392, onde os bispos, cheios do Espírito Santo, atestaram veementemente que toda a verdade estaria somente nessa igreja e em nenhuma outra. E acabou. Foi o Espírito que falou. E sabe o que é o interessante de tudo isso daí? É que o mesmo Espírito Santo que estava com todos aqueles bispos também se apossou de um homem chamado Lutero. E fez com que Lutero discordasse da Igreja Católica e criasse a Igreja Luterana em 1521 na Alemanha. Como se não bastasse os bispos para criar a Igreja Católica e Lutero para protestar contra todos esses bispos, e todos, ambos, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo também iluminou um homem chamado Thomas Müntzer. Olha isso, ele foi iluminado por Deus para fundar a Igreja Anabatista em 21 de janeiro de 1525, lá em Zurique, na Suíça. Aí você compreende, Brasil, o problema dessas igrejas e o papel insignificante e inútil de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, do próprio Jesus, que dá uma ideia para um, dá uma ideia diferente para outra, outra ideia contradizente para outra. Veja que Henrique VIII, quero dizer, ele divergiu seriamente das posições da Igreja Católica, ele divergiu de Lutero, ele divergiu de Calvino também e, por inspiração divina, criou a Igreja Anglicana em 1534 lá na Inglaterra. John Knox, influenciado por João Calvino, queria uma reforma e protestou contra esses movimentos do diabo, essas igrejas anteriores. Então, movido pelo Espírito Santo, se desentendeu das doutrinas de Lutero e deu bases para a fundação da Igreja Reformada em 1536, lá na Escócia. Aí, por um outro lado, o Espírito Santo toca no homem chamado John Smith, que, descontente e infeliz com as igrejas, buscou algo novo, uma doutrina divina, um Jesus para chamar de seu. Então ele recebeu uma revelação, uma graça, ele recebeu um dom e foi guiado pelos anjos e pelo próprio Jesus a fundar a Igreja Batista em 1609, lá em Amsterdã, na Holanda. E quando você pensa que tudo acabou por aí, que o Espírito Santo está parando de errar e consertando os seus erros, não. Ele ilumina outro homem, o George Fox, onde ele recebeu a missão de fundar a Sociedade Religiosa dos Amigos, chamados os Quakers, em 1650, lá na Inglaterra. Aí, por outro lado, um pentecostal fogo puro, chamado John Wesley,
grande pregador, homem de Deus, homem guiado pelo Espírito Santo, se desviou de todas essas igrejas demoníacas, segundo ele, e fundou a Igreja Metodista em 1739 lá na Inglaterra. Você está compreendendo que nenhuma dessas igrejas pode ser uma igreja de Deus ou uma igreja verdadeira, uma igreja realmente institucionalizada? Não tem, Brasil. Quer dizer, todos esses homens criaram apriscos, eles criaram redis, currais para gerar lucro, para ganhar fama, poder, notoriedade, e para isso eles precisaram dizer que as outras igrejas eram falsas, mas somente a deles era verdadeira. Joseph Smith, cansadíssimo de procurar por uma igreja verdadeira e por um livro sagrado, ele queria um livro sagrado para chamar de seu, uma verdadeira igreja, e ele buscando esse livro sagrado que lhe indicasse o caminho verdadeiro para a humanidade, ele recebeu a revelação de 2 anjos, Mormon e Moroni, onde Deus queria que ele fundasse uma nova igreja na terra e revelasse uma nova escritura sagrada. Então ele fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 1830 na cidade de Nova York. Isso tudo que você está vendo aí é tudo papel do Espírito Santo. Nenhum desses homens disse assim, eu estou criando uma igreja de ateus. Não. Estou criando um templo movido por Satanás. Não. Todos eles disseram que foi Jesus que revelou para eles. Você está entendendo o que eu estou falando para você? E como se não bastasse todas essas coisas, Brasil, como se não bastasse todos esses erros, o Espírito Santo continua errando consecutivamente. Como se não bastasse nada disso, em Michigan, lá nos Estados Unidos, ele iluminou e capacitou um homem chamado William Miller. E também uma vovó chamada Ellie White, uma mulher preconceituosa que recebeu uma pedra na cabeça e ficou tendo revelações. Eles não se agradaram de nenhuma igreja fundada e criada pelo Espírito Santo através dos seus santos profetas. Então eles receberam uma nova revelação de Jesus e dessa forma fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1863, em Michigan, nos Estados Unidos. Depois de ter criado a Igreja Adventista do Sétimo Dia, parece que Deus ou Jeová não ficou nada satisfeito com a obra do Espírito Santo em ter criado a Igreja Adventista. Então ele se revelou para um homem chamado Charles Taze Russell, onde esse homem ficou completamente insatisfeito com todas as igrejas criadas e reveladas pelo Espírito Santo. Então Jeová se revelou para ele e disse que Jesus não era Deus, mas um Deus menor, e que o Espírito Santo era somente uma força ativa e não uma pessoa, e que a Bíblia precisava ser mudada. Então ele fundou as Testemunhas de Jeová em 1870, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu pergunto para você do outro lado, Brasil, você acha que parou por aí? Não, de modo nenhum. Nem chegamos ainda em 1900. Deus ficou completamente abusado das Testemunhas de Jeová e deu uma revelação à senhora Mary Baker Eddy para fundar a ciência cristã em 1879 na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Como é que é essa bagunça? Como que tudo veio criado? Como que essas igrejas, essas fontes, essas indústrias, elas foram formadas tudo por Deus, tudo pelo Espírito Santo, tudo por Jesus, por uma revelação, por um anjo, por um dom. E é dessa forma. E essas pessoas ganharam milhões de seguidores e continuam ganhando até o dia de hoje. Como se não bastasse a ciência cristã criada por essa mulher lá em Massachusetts, alguns negros revoltadíssimos, negros americanos, que estavam cansados, Brasil, de serem expulsos das igrejas dos brancos. Sim, porque o Espírito Santo também criou igreja para brancos e que depois criou igreja para negros. E havia igreja de branco e igreja de negro. Então eles pediram uma providência do Espírito Santo, então o Espírito Santo apareceu lá numa rua chamada Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1906, e disse para um homem chamado William Seymour que ele fundasse um movimento pentecostal, algo parecido hoje com o candomblé, que você vê por aí. Por isso que nós temos a candombleia, Igreja Assembleia de Deus junto com o candomblé, a mesma manifestação, e tudo pelo Espírito Santo. Logo depois desse movimento que abalou o mundo, que aconteceu em 1906, numa rua chamada Azusa, em Los Angeles, nada satisfeito com isso, o que foi que Deus fez? Deus foi cochichar no ouvido de um homem chamado Luigi Francisco para vir para o Brasil, para fundar a Igreja Congregação Cristã no Brasil em 1910.
Você pensa que em 1910, depois quando foi criada a Congregação Cristã do Brasil, Deus ficou satisfeito? Não. O Espírito Santo se revoltou com a decisão de Jesus e tocou nos corações de dois suecos, um chamado Gunnar Wingren e o outro chamado Daniel Berg, para fundarem a Igreja Assembleia de Deus no Brasil em 1911. Uma oposição à Congregação Cristã do Brasil até os dias de hoje. Ainda como se não bastasse de nada, como se nada tivesse concretizado, como se nada tivesse realizado. Deus, como se não bastasse todas essas igrejas, Deus disse para uma mulher chamada Aimee Semple McPherson, para ela fundar a Igreja do Evangelho Quadrangular em 1923, lá nos Estados Unidos. Depois que a Igreja do Evangelho Quadrangular foi criada em 1923 nos Estados Unidos, a disputa ficou acirrada entre Jeová, o Espírito Santo e Jesus. Isso se intensificou de tal forma que Jesus, o próprio, ele usou um homem chamado Joaquim Gonzalez para fundar a Igreja La Luz del Mundo, em 1926 em Guadalajara, no México. Jesus, ainda querendo rivalizar com o Espírito Santo, se revelou apenas para Mokishi Okada, para que ele fundasse a Igreja Messiânica Mundial em 1935 lá no Japão. Tudo é Jesus, tudo é o Espírito Santo. Com raiva, o Espírito Santo também se apossou do reverendo Son Myung-moon para que ele fundasse a Igreja da Unificação em 1954, lá na Coreia do Sul. Robert McAllister, guiado, iluminado por Jesus, fundou a Igreja Nova Vida em 1º de agosto de 1960. Davi Miranda, de saco cheio da Igreja Assembleia de Deus, pediu a Deus um novo batismo, recebeu do Espírito Santo uma nova revelação, então fundou a Igreja Deus e Amor em 1962. Veja que 2 anos depois da Igreja Deus e Amor ter fundado em 1962, 2 anos depois, em 1964, Deus tocou profundamente no coração do casal Doriel de Oliveira e Ruth Brunelli para fundarem a Igreja Casa da Bênção. E assim revelarem para o mundo um novo Jesus, algo completamente diferente. Mas não ficou por aí não, Brasil. Deus usou também poderosamente Davi Berg para fundar a comunidade Meninos de Deus em 1968, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. E como se não bastasse de toda essa parafernália, ele não ficou satisfeito com uma igreja só, já criou dezenas. Ele falou, não, tem que criar mais alguma coisa. Então ele usou um homem que você conhece bem, está no cenário brasileiro todos os dias, Edir Macedo, o cara mais honesto que nós temos no Brasil. Criou também, revelou para R.R. Soares. Esses dois ficaram cansados da Igreja Nova Vida, onde eles participavam. Então eles receberam do Espírito Santo a ordem de inovar. Então criaram um movimento neopentecostal. Mas Jesus, exigente como é, não ficou nada satisfeito e logo separou os dois, Edir Macedo e R.R. Soares, e fez com que Edir Macedo fundasse a Igreja Universal em 1967 e R.R. Soares fundasse a Igreja Internacional da Graça de Deus em 1980. Você está entendendo, Brasil, perfeitamente onde eu quero chegar? Qual é a conclusão e a reflexão que eu quero causar na sua vida, você que participa de igreja? Você que diz assim, mas foi Deus que fundou a igreja, tal. Porque eu não olho para a igreja, eu olho para Jesus. Tá, mas você participa. Você frequenta esses templos. Você está nesses templos criados por esses homens. Ou será que foi criado por Deus? Me diz aí mais ou menos. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Coloca nos comentários o que você está entendendo, cara. Depois que Deus usou poderosamente a vida de Edir Macedo, um homem extremamente honesto, camarada que não mexe em dinheiro de ninguém, ficou rico porque Deus abençoou a vida dele. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. Depois de Deus também ter usado R.R. Soares, um outro cara que sai corando tudo menos a ele. Depois de Deus ter usado o Robson Rodovalho, ele também usou um outro homem que esse daí é homem de Deus e não tem como negar. É o cara mais honesto que tem no Brasil, o chamado Valdemiro Santiago. Deus disse para ele que a Igreja Universal era do diabo. Então o Espírito Santo fez ele sair dessa organização e fundar a Igreja Mundial do Poder de Deus em 9 de março de 1998, em Sorocaba, São Paulo. Você está entendendo, meu irmão, a gravidade disso ou não?
Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É isso. Se tem alguém que não sabe nem... Mas deixa quieto, né? Deixa pra lá. Depois de todos esses acontecimentos que eu acabei de apresentar para vocês, depois disso, os deuses do judaísmo e do cristianismo surtaram de vez e saíram abrindo igrejas em cada tipo de esquina, fundo de quintal, garagem, como por exemplo a Bola de Neve Church do apóstolo Rina, fundada em 1999. Eu pergunto para você, você acha que ficou por aí? Você acha que o Espírito Santo e Deus ficaram completamente satisfeitos com tudo quanto é tipo de buraco onde ele criou a igreja? Cada esquina tem uma igreja, a ponto dele fechar boteco para a igreja agora, restaurante para a igreja, mercado para a igreja, fechou cinemas para a igreja, criou a igreja de fundo de quintal. Você acha que ele ficou satisfeito com isso? Não. Deus não ficou nada satisfeito. Nem os traficantes extremamente perigosos ficaram sossegados. Deus teve que ir lá. Deus se revelou para traficantes evangélicos. Eles não ficaram sem a revelação do Espírito Santo. Deus, propriamente falando, Deus tocou num homem chamado Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Arão do crime, chefe do grupo altamente criminoso que se autodenomina Tropa de Arão, a criar grupos criminosos de facções perigosas para fundar a sua igreja, o Complexo de Israel, onde bandidos altamente armados, perigosos, sangrentos se utilizam da Bíblia, da bandeira de Israel, das simbologias judaico-cristãs e do nome desse Deus para transformar crimes em guerra santa. Eles expulsam candomblecistas das favelas, sabe como? Com água benta? Eles expulsam ateus das favelas com orações, vai na paz? Não. Com tiro de fuzil. Deus agora se renovou. Deus agora virou bolsonarista. Tá ok? Agora sim, agora o Jesus Bolsonaro entrou. E com o Jesus Bolsonaro, agora cada traficante cheio do Espírito Santo não ora mais. Não. Ele coloca os seus inimigos, ou os inimigos da cruz, em pneus e toca fogo. Para glória do Senhor. Amém? Pronto, dessa forma. Então, o Espírito Santo, Brasil, o que foi que ele fez ainda? Mandou inovar nas igrejas. E essas igrejas surgiram por aí, colocando pranchas em umas, o Espírito Santo colocando pistas de skates em outra, paredes pretas em muitas outras, e por aí se vai. Essa coisa pavorosa chamada de igreja. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito contar com sua criticidade. Eu espero muito contar com sua inteligência, com sua sensibilidade humana, consciência e com sua maturidade. Para você compreender perfeitamente, meu irmão e minha irmã, que isso daqui é somente um jogo. Igreja é um jogo, onde quem sabe as regras do jogo conduz a população. É um jogo. Então, pessoal, vou apresentar aqui os casais de Exu da nossa amarração de hoje, né? Rainha e Rei, Lúcifer e Rainha das Almas, Zé Pilintra e Maria Mulambo, Maria Quitéria e Ogum, Rosa Caveira e Capa Preta, que está aqui atrás de mim, Maria Padilha e Belzebu, e o Exu Duas Cabeças. Por que o Duas Cabeças? Se você quiser na sua amarração colocar duas pessoas, uma mulher quiser colocar dois homens, ou um homem colocar duas mulheres, ou uma mulher, né, querer colocar duas mulheres, ou um homem colocar dois homens, você tem essa opção. Essa amarração com duas cabeças dá a oportunidade de você colocar 3 nomes em uma única amarração, para amarrar você com 2 pessoas as quais você ainda quer decidir, né, com qual delas você vai ficar. Tem essa possibilidade. R$ 999, pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no Pix. O importante é que você participe, porque são apenas 7 vagas e sábado eu estarei aqui finalizando com 7 casais de aves. No total, 14 aves, 7 galos, 7 galinhas, amarração fortíssima, e você vai participar. Eu tenho certeza que vai resolver agora, definitivamente, aquele problema na tua vida amorosa.
Você não está vendo Deus em canto nenhum. A sua igreja, seja ela qual for, de que placa for, não tem Deus algum na sua igreja. Somente um pastor, um homem falando, uma mulher falando. Nunca é Jesus pegando o microfone, saudando vocês com a paz dele, aparecendo para vocês. Quem aparece sempre, quem abre a igreja, pastor, ou auxiliar. Quem fecha, os auxiliares, os mordomos do pastor, o chefe da quadrilha deles. É quem abre que fecha. São eles que determinam. Segunda, quarta e sexta tem culto aqui. Nos horários tal Deus vai aparecer, no horário tal Deus aparece. Nesse horário aqui, das 19 horas até as 21 horas, Deus está aqui. Fechou a igreja, Deus saiu. Eu não vejo ninguém com a igreja fechada, lá na porta da igreja orando, Jesus, que horas tu vai chegar, Jesus? Eu já estou aqui já. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quer dizer, não cura ninguém. Não cura câncer, AIDS, não cura crianças com síndrome de Down, autismo, mas passeia no meio da igreja. No meio da igreja ele passeava. Quer dizer, veja a mentalidade imbecil, idiota, de pessoas que estão ridiculamente enganadas pela religião cristã a patrocinarem isso daqui, apologéticas, a comprarem esses livros. Cara, se liberta. Liberta-se disso. Será que você, do outro lado, percebe o que eu estou falando ou não? Será que você percebe que todas essas igrejas e formas de religião são apenas e unicamente reflexos humanos e que não existe Deus algum por trás de nenhuma dessas organizações do Brasil? Será que você não entende isso? Cara, você entende que cada instituição religiosa visa unicamente enganar você e se tornar uma mega indústria da fantasia e do entretenimento para idiotas? Igreja é um centro de entretenimento para idiotas. Se você não percebeu isso até agora, cara, abra os seus olhos com esses homens e com essas mulheres que se dizem de Deus. Abra os seus olhos, Brasil. Se você puder e quiser, tiver estômago para ler, me procura neste telefone aqui, 819-7115-1360. Pega esse livro, compra esse livro, que você vai ver uma revolução poderosíssima na tua vida. Um forte abraço e espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. Até lá. Pessoal, essa aqui, ó, é a 7ª remessa agora que a gente envia, tá vendo? Todo o conteúdo aqui, ó. Isso aqui, alguns internacionais, nacionais, tá vendo aqui, ó? Tudo aí para ser entregue para você, aqui nos Correios, certo? Pronto para entregar para cada um de vocês o livro, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Vem e compra o teu também.